Senhor Jesus, bem-vindo ao Leito Sem Mácula. Mais uma vez estamos com vocês e hoje temos um tema muito importante para a nossa família, para as nossas famílias. Esse tema é edificando sobre a rocha. E aí a gente vê o quanto que é importante investir tempo na edificação da nossa família. E aí, pastor, lembrando, somos a missionária Marta Costa, pastor Evandro Costa. Vamos então para o texto bíblico do vídeo de hoje. Ele encontra-se em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amados irmãos e irmãs, eu acredito que haja talvez uma inquietação, uma ansiedade para resolver o problema do seu casamento. Tá? Nós estamos aqui para te ajudar, mas você precisa saber de uma coisa: não tem fórmula mágica. Não tem receita milagrosa. Tem trabalho, dedicação e fé. Não é da noite para o dia que seu casamento vai ser transformado. Não é de uma hora para outra. Você espera que você vai ouvir hoje e vai dar tudo certo hoje. Não. Não é assim que funciona. Você precisa trabalhar pelo seu casamento. Você precisa trabalhar para edificar a sua casa. Aqui nós estamos falando do homem prudente, que edifica sobre a rocha, mas a mulher sábia, né, missionária? E a gente vai ver que em Provérbios 14, 1 vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Então eu creio que a mulher sábia, todo dia ela vai lá e ela edifica, ela coloca um tijolo, ela tem sabedoria, ela constrói, ela edifica, ela é uma mulher rixosa, ela não reclama com seu marido, ela está sempre pronta, ela ama, ela zela, ela cuida pelo bem-estar, pelo bom andamento da sua casa. Mas a tola derruba, a tola destrói, a tola todos os dias, é como se ela tirasse um tijolo lá do seu muro, da sua casa. Então isso a gente vai ver no contexto o quanto é importante, né? A gente vai ver também, isso me faz lembrar, pastor Evandro, da passagem bíblica lá de Números, quando a gente vai ver que o povo de Israel, enviaram espias, e eles olharam para aquela terra como uma coisa muito ruim, colocando as dificuldades e impedimentos. Mas aí Deus levanta dois homens escolhidos por Deus, servos do Senhor, Caleb e Josué, e dizem: a terra é muitíssimo boa. Então eu posso declarar nesse momento aqui que a família é muitíssimo boa. Portanto, edifique a sua casa sobre a rocha. Então, amados, primeiro você precisa saber quem é a rocha. A rocha é Jesus Cristo. E é Ele que está falando esse texto aqui. Tá? Ele dá essa ilustração. Sabe por quê, amados? Edificar a casa na rocha é muito mais difícil do que edificar na areia. É muito mais trabalhoso. Porque para você achar a rocha, ele está falando de você edificar em um local firme. Então, você vai ter que cavar para achar a rocha. Você vai ter que cavar para achar o local firme para você colocar o fundamento da sua casa. Quem trabalha em construção sabe disso. Então, o homem prudente, ele vai ter trabalho para cavar primeiro, encontrar uma parte sólida, para que então ele coloque os fundamentos da casa dele. Então é preciso ter trabalho. É fadigante, é cansativo, mas é gratificante. Então você precisa edificar. Quando se fala de casa, não está falando da parede. Jesus não está falando de parede humana, de parede construída. Ele está falando de nós. Nós somos uma casa.
Nós somos uma casa. Então, nós precisamos atentar que é trabalhoso sim edificar. E aí Jesus vai dizer o quê? Aquele que ouve a minha palavra e pratica. Se você é cristão e ouve, muito bem, mas não adianta ouvir e não praticar. Você precisa praticar o que a palavra de Deus diz. Se você praticar, a palavra de Deus diz que a tempestade vem, e ela vem para todas as casas. Ela vai vir para quem está na rocha e para quem está na areia. A diferença é, se você está na rocha, a sua casa vai permanecer de pé. Se você está na areia, a sua casa vai cair por terra. Então, se você está praticando a palavra de Deus, você está seguro. Se você não está praticando, a sua casa vai cair. Mas como é que pratica? Você tem que praticar no teu casamento. A palavra de Deus, nós vamos falar disso cada vez mais profundamente, ela vai dizer o quê? Marido, ame a sua esposa. Mulher, seja submissa ao seu marido. Marido, você é o provedor da sua casa. Mulher, você administra a provisão do seu marido. Mulher, cuide dos seus filhos. Mulher, cuide da sua casa. Seja uma boa dona de casa. Zele pelo bom andamento da sua família e da sua casa. A sua família é o seu primeiro ministério. Não negligencie. Então, você edificar na rocha, as pessoas pensam assim, eu vou fazer tudo certinho aqui no meu casamento. Mas Jesus está falando, aquele que ouve as minhas palavras, não é só sobre o casamento, é sobre tudo que Jesus ensina. Então, se você estiver cumprindo a palavra que Jesus ensina na sua vida, o seu casamento vai bem. Não adianta cumprir só aqui no casamento, não. As palavras de Jesus têm que ser cumpridas. Então, além do que nós estamos falando, você tem que amar, você tem que perdoar, você precisa reconhecer Jesus como Salvador, trazer Jesus para o seu casamento, convidar Jesus para o seu casamento, já começa uma edificação perfeita, porque a rocha é ele não pode ficar de fora. Nós vemos a passagem lá em João 2, né, quando Jesus é convidado para um casamento, é o primeiro milagre que Jesus faz, é dentro do casamento. Todo mundo fala da água em vinho, né? Como desculpa para beber. Mas Jesus não é isso que a pessoa tem que tirar dali. O que você precisa entender é que Jesus foi convidado, que Jesus estava naquele casamento e ia suprir a necessidade daquele casamento. Faltou foi o vinho para a festa. Mas poderia ter faltado o amor, poderia ter faltado o pão, poderia ter faltado o perdão. Mas Jesus estava lá para suprir isso e ajudar aquele casal, aquela família. Então, edifica na rocha a sua casa. Edifica na rocha a sua família. Ande de acordo com a palavra de Deus. Cumpra a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus, que a sua casa vai bem. Sim. E nós vamos ver, né, como o pastor falou em João 2, né, as bodas de Canaã. Convide Jesus para estar no seu casamento. Porque pode vir a tribulação, pode vir a tempestade que for, pode vir o que vier a acontecer. Mas Jesus estando contigo, estando convosco, você não tem o que temer. A sua família não vai ser destruída. O seu marido, a sua esposa, não sei como você está hoje, mas saiba, né, que é uma palavra profética, né? O Senhor, né, ele vai dizer em Ezequiel 37, que quando o profeta profetiza, né, uma batida de ossos, há um reboliço e cada osso vai se juntando a cada osso e cada um vai ficando no seu lugar. Então, marido, esposa, creia que ainda que seu marido tenha saído de casa, ele vai voltar. Ainda que a sua esposa também não esteja, creia que ela vai voltar. Não contraia novas núpcias, né? Saiba que a sua família tem que ser edificada sobre a rocha, sobre o fundamento que é Cristo, Jesus Cristo. Nós estaremos aqui para te ajudar a edificar a sua casa sobre a rocha. Conte conosco, Leito Sem Mácula. Tudo de bom para você e para sua casa. Eu creio na restauração da sua família. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui toda terça e quinta. Fique na paz.